atenção básica, e em 2011 a gente lançou, então, um Programa Nacional de Melhoria de Acesso à Qualidade. Dentro desse programa, onde a gente tem 3 etapas, que é esse programa aqui, a gente tem 3 etapas, uma etapa de autoavaliação da equipe de atenção básica, uma etapa de desenvolvimento e uma etapa, então, de avaliação externa. Nessas 3 etapas, a gente tem pontos específicos relacionados ao diagnóstico precoce do câncer. Então, no ano passado, 17 mil equipes participaram, foram avaliadas, e esse ano a gente vai universalizar o programa para todas as equipes de atenção básica. 3.972 municípios participaram e foram, além da avaliação externa da equipe, a gente tem uma avaliação que é feita com os usuários. Então, o primeiro módulo observa as infraestruturas das unidades básicas de saúde, e eu trouxe o foco aqui se as unidades estavam preparadas para realizar, por exemplo, o exame citopatológico do colo do útero Papa Nicolau. Então, a grande maioria das unidades básicas, por exemplo, possuem mesas ginecológicas com as peneiras adequadas para a coleta do exame. 80% tem espéculo, 84,1% possuem as escovas necessárias para a coleta do exame, 84,4% tem a espátula de Ares e a questão das lâminas, 71%. Então, a gente precisa avançar, mas a grande maioria das UBS tem as condições para fazer a coleta do Papa Nicolau. Aqui o módulo 2 é a entrevista com o profissional de saúde daquela equipe. Então, 97,2% das UBS realizam o citopatológico, mas a gente precisa avançar. Só 38,6% das unidades básicas de saúde possuem o registro de quais são as mulheres que estão com o Papa Nicolau em atraso. Então, como é que a gente muda esse quadro e começa a fazer a busca ativa de quem não está com o exame em dia? Como é que a gente trabalha com isso? 65,3% utilizam protocolos do Ministério relacionados à prevenção e controle do câncer, e quase 70% utilizam protocolos relacionados ao câncer de colo de útero e 65% relacionados ao câncer de mama. Aqui, então, só alguns resultados relacionados ao módulo 3, de entrevista com o usuário. Então, 74% das mulheres fazem a coleta do citopatológico na própria unidade básica de saúde, a grande maioria delas na faixa etária adequada para o rastreamento do câncer de colo. A gente tem 6,7% de mulheres na faixa etária que nunca realizaram exames. Como é que a gente avança, como é que trabalha? 80% das mulheres já foram orientadas sobre a importância do exame citopatológico na UBS. E aqui um dado que é onde precisa avançar em relação ao câncer de colo de mama. Apesar da gente estar elevando o número de mamografias, a grande maioria delas, uma parte não é feita na faixa etária indicada para o rastreamento. Então, apesar de ter a oferta correta do exame, a gente precisa avançar na questão da faixa etária. Agora vai ter, então, o segundo ciclo do programa, o PEMAC, né, de avaliação e melhoria da qualidade da atenção básica, e aqui são os pontos que a gente vai olhar em relação ao câncer de colo. O tempo, então, a avaliação do tempo de espera para realizar a mamografia é uma questão que a gente quer olhar. A avaliação do tempo disponível para a coleta do citopatológico, se é porta aberta, eu posso fazer coleta qualquer dia da semana, ou se eu preciso agendar, quanto tempo demora esse agendamento. Se há algum controle da equipe, da percentual de mulheres que está participando do rastreamento, tanto do colo de útero quanto do colo de mama, se tem um registro das mulheres que vieram com os exames alterados e como é que essas mulheres têm sido acompanhadas. Então, se eu preciso repetir a mamografia em 6 meses ou o Papa Nicolau, como é que as equipes têm trabalhado com isso. E como é que está o segmento das mulheres que apresentaram lesão ou alteração e depois do tratamento, como é que está esse segmento. Além disso, a gente lançou, então, um sistema de informação só para o câncer. A gente trabalhava com 2 sistemas, acho que os profissionais de saúde aqui devem conhecer, que era o Ciscolo e o Cismama, que eram sistemas separados e trabalhavam com 2 tipos de câncer específicos. Então, a gente avançou, juntou esses 2 sistemas, agora tem um sistema único que trabalha com todos os tipos de câncer. Mantém as abas específicas relacionadas ao câncer de colo e ao câncer de mama, e tem uma aba agora mais geral, principalmente para a gente poder acompanhar, então, o diagnóstico e quando se deu o início do tratamento, para a gente passar a acompanhar isso. Então, vai ser uma base única, integrada, a gente vai poder acompanhar todo o atendimento do paciente e gerenciar, então, o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Todos os estados já foram treinados para a implantação desse sistema, 947 profissionais já foram treinados, todos os pontos de atenção podem usar, então, desde o laboratório, serviço especializado, unidade básica de saúde, é um sistema web, então pode ter acesso ao sistema, e vai ter o cadastro único do registro da pessoa, a gente vai ter um acompanhamento individualizado através do cartão SUS.
A partir de agosto, então, o repasse do recurso federal ele vai estar feito com base nesses sistemas. Estou acabando. Em relação à atenção especializada, acho que a principal questão que a gente tem avançado é em relação à questão da cirurgia. O ano passado saiu 2 portarias novas, onde a gente incluiu 11 novos procedimentos cirúrgicos oncológicos, atualizou outros e retirou alguns procedimentos que já estavam obsoletos na tabela unificada do SUS e ampliou, então, o financiamento de boa parte dessas cirurgias de acordo com a produção do hospital. Então, a gente dividiu os hospitais aqui em 3 portes. Os hospitais com maior porte precisam ter uma produção mínima de 1.000 procedimentos cirúrgicos ano, os de médio porte de 600 a 999 cirurgias ano e menos que 600, então esse é o porte. Esses 2 hospitais vão ter um acréscimo então de 20% em cada procedimento para a gente ampliar. A expectativa é que a gente tenha um aumento então de 25% no número de cirurgias de 2012, que foram 96 mil, agora para 2013. A gente chega até 120 mil cirurgias oncológicas. Então, aqui só para trazer, se a gente olhar todos os procedimentos relacionados à oncologia, a gente teve um aumento de 13% desde 2010 até de 2012, e um gasto voltado aí só para procedimentos aqui. Então, aumento de mamografia em 25%, 2,5%, aumento de 14,8% nos procedimentos de quimioterapia e de 17,3% procedimentos de rádio. Então, aqui a evolução então, do número de mamografias. Em azul, é o total de mamografias feita pelo Sistema Único de Saúde, e em vermelho, das mamografias que estão na faixa etária indicada, recomendada para o rastreamento. Então, a gente tem a oferta, mas precisa acertar no alvo indicado certo para o rastreamento. Aqui, em relação ao exame citopatológico, Papa Nicolau, isso já está na faixa etária recomendada, a grande maioria dos exames, e uma produção teve uma leve queda aqui. A gente tem trabalhado com os estados e municípios para voltar a aumentar a questão da coleta do exame citopatológico. Além disso, a gente tem 2 portarias que trazem recursos financeiros para a implantação e estruturação de serviços diagnósticos de tratamento de câncer de colo de útero e câncer de mama. A gente tem convênios com as secretarias estaduais da região Norte e Nordeste para ampliar e criar novos laboratórios para avaliação de biópsias citopatológicas, porque é um grande déficit da região Norte e Nordeste, é a questão da patologia clínica. Estamos com um grupo trabalhando a questão da atualização das diretrizes do câncer de colo de mama e câncer de colo de útero. Dos 2, o câncer de colo de mama deve sair aí em agosto, as novas diretrizes, e no final do ano deve sair, então, do câncer de colo de útero. E a gente está implantando, então, também um programa de mamografia móvel. Essa portaria deve sair no início de junho, incentivo para a criação, então, de unidades móveis que realizam mamografia. Para lugares a gente tem difícil acesso, em alguns lugares, alguns estados muito grandes, como Minas Gerais, São Paulo, Bahia, para o interior, e nas regiões Norte e Nordeste, a gente vem trabalhando também com a questão de unidades fluviais que possam realizar mamografia. Então, aqui são esses serviços de diagnóstico mamário, de tratamento de lesão percussora do câncer de colo de útero. A portaria traz, então, qual que é o mínimo de equipamentos que tem que ter por ambiente, quais são as ações esperadas, o quantitativo mínimo de exames e qual a composição mínima desses profissionais. Em relação especificamente à incorporação de novos medicamentos, esses foram 4 medicamentos incorporados, então, desde 2011, dentro de protocolos que são específicos e que têm uma avaliação rígida em relação às evidências científicas. O custo disso, em 2011, foi de 1,63 bilhões, em 2012, 1,8 bilhão. E aqui, a nova incorporação, a partir de julho, o Ministério, então, vai fazer compra centralizada da L-asparaginase e distribuição para todos os estados e municípios. Além disso, em relação aos serviços de radiologia, a radioterapia, a gente precisa avançar em relação ao acesso. Então, a gente habilitou novos hospitais de radioterapia, temos 24 novos convênios em execução para obras e implantação de novos equipamentos, e aí a compra é feita pelo Estado e pelo município que tem o convênio, e a gente vem trabalhando muito para ampliar. Em geral, esses serviços trabalham com 2 turnos, a ideia é que a gente gostaria que a maioria deles trabalhasse, então, com 3 turnos de atendimento. A gente otimizaria, então, o serviço já existente, não precisava de construção, de compra. Hoje mesmo a gente já conseguiria ampliar a oferta relacionada à radioterapia. Além disso, a gente vai fazer uma compra, já está o edital, agora 24
26 de junho já vai ter a licitação para compra e aquisição, então, centralizada. O Ministério vai comprar, então, o governo federal, 80 novos equipamentos relacionados à radioterapia. Esses equipamentos vão ser distribuídos, então, primeiramente, 39 deles é para ampliação e 41 para a criação de novos locais de tratamento de radioterapia. A primeira etapa vai ser, então, região norte, nordeste e centro-oeste, 17 desses 80 projetos. A segunda etapa, regiões sul e sudeste, 22 projetos. A primeira e a segunda etapa, então, são das ampliações, e a terceira e a quarta etapa são relacionadas à aquisição, então, de novos equipamentos. O total do investimento é de 506 milhões para compra e construção dos bunkers para colocar esses equipamentos. Aqui a gente mantém, então, a questão de rever e fazer as novas diretrizes diagnósticas e terapêuticas relacionadas à oncologia. Para o ano de 2011, né, a gente tinha 2011 até 2012, 24 programadas, destas 20 eram novas, elaboramos 16, 14 novas, 11 foram colocadas em consulta pública, as novas ainda vão pôr, e a gente já teve 8 publicadas em portaria em 2012. Acho que aqui é uma questão importante, que também em 2012 teve o Congresso e a presidenta sancionaram essa outra lei, 12.715, o pessoal apelidou essa lei da Lei Rouanet da Saúde. Então, é uma lei que permite a captação, então, e canalizar novos recursos para a prevenção e combate do câncer. Então, tem isenção fiscal de pessoas físicas e jurídicas para projetos específicos relacionados à atenção oncológica. Quem pode se credenciar para ter esses projetos são entidades beneficentes de assistência social, OS, OCIPs. Os serviços que esses projetos podem prestar, então, são serviços de adequação ou prestação direta de serviços médicos, desde que esteja pactuada com o gestor local. Então, tem que passar pela CIB ou pela CIB em geral, pela pactuação do Estado. Pode ofertar esse projeto formação e treinamento específico para profissionais ou um projeto específico para pesquisa clínica, epidemiológica ou até experimental relacionado ao câncer. Esse programa, então, que chama PRONON, a gente vai ter um comitê gestor composto por Ministério, CONAS e CONASEMS. Todos os projetos aprovados, eles vão ser acompanhados periodicamente pelo Ministério da Saúde, por esse comitê gestor. Então, a gente vem tendo um esforço aí, desde o início do ano, quando a gente assumiu a questão da oncologia, de fazer visita, focamos nesse primeiro semestre a todos os estados da região norte e nordeste. A gente sabe que em 2008, todos os estados entregaram para o Ministério da Saúde as políticas regionais e estaduais relacionadas à oncologia. A gente está revisitando toda essa programação, vendo aonde avançou, onde não avançou, quais são os gargalos. Então, até o final de julho, a gente acaba de visitar todos os estados da região norte e nordeste para rever a organização da atenção oncológica nos estados. E no segundo semestre, a gente inicia, então, a visita aos estados centro-oeste, sul e sudeste. Eu acho que essas foram as principais coisas. Rapidinho, em relação à qualificação, a gente tem um curso importante no Ministério da Saúde, vai treinar em torno de 800 profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia, vai começar agora no início de julho. A gente reviu ano passado o caderno de atenção básica que trata do câncer de colo e o câncer de mama, 50 mil cadernos impressos e distribuídos para todas as unidades básicas. Eu acho que era isso, dei uma passada rápida nas ações que o governo federal vem pensando em relação à atenção oncológica. Meu e-mail está aqui, eu fico à disposição de todos. Então, obrigado. Obrigado, doutora Patrícia. Vamos, então, dar prosseguimento com a palavra a doutora Marisa Madi, da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigado, doutora Marisa, pela presença. Bom dia a todos. Agradeço o convite em nome do governador, do secretário. Eu vou tentar apresentar aqui rapidamente, em 15 minutos, o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo desses 2 anos do governo, na implantação dessa rede, que é a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer. Esse é um trabalho que tem sido desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Fundação Oncocentro de São Paulo e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A coordenação é do Instituto do Câncer, na pessoa do professor Paulo Hoff, que está aqui presente,
e é um trabalho que tem sido construído gradativamente e com muita consistência, com técnicos que estão há muito tempo nessa área de atuação, né? São Paulo tem uma história de uma rede já implantada, de muito investimento feito ao longo de todos esses anos. Então, o que esse grupo recebeu foi a tarefa de fazer uma nova etapa dessa rede de 71 hospitais que já têm atuando com excelência. Então, esse era um grande desafio. Como é que a gente faz esses 71 serviços trabalharem efetivamente como uma rede integrada? Então, eu vou pular algumas informações que já foram passadas. O câncer é a segunda causa de morte também no estado de São Paulo. Aqui um pouco da incidência de casos novos de câncer no estado de São Paulo. Então, para homens, 56 mil novos casos, para mulheres, 53 mil. E uma primeira etapa do trabalho desse grupo foi fazer um diagnóstico da situação do câncer no estado. Então, foram levantados dados do registro hospitalar do câncer, dados epidemiológicos, foram levantados dados de produção dessa rede, e um dos primeiros diagnósticos foi que o paciente está chegando tardiamente aos serviços. Então, 50% dos pacientes chegam com estadio avançado. Tem algumas situações, alguns tipos de câncer, essa situação é melhor, como câncer de colo de útero, algumas são piores, como câncer coloretal. Então, um primeiro desafio que se impõe é o do diagnóstico e da detecção precoce. A partir do momento em que esse paciente consegue acesso a essa rede, esse atendimento tem sido feito num prazo adequado, né? A média do estado é bem menor do que os 60 dias, acho que isso o professor Paulo depois vai abordar na palestra dele. Então, o grande desafio realmente é trabalhar a integração dessa rede, o acesso mais rapidamente a essa rede. Então, a Secretaria então estabeleceu um comitê técnico em setembro de 2011, com os principais serviços do Estado, os hospitais de referência, os hospitais universitários, estão coordenado pelo ICESP, então aí a Fundação Pio XII de Barretos, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas de Ribeirão, o Hospital das Clínicas de Marília, o Hospital de Base de São José do Rio Preto, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Santa Marcelina, a Unifesp, a Unicamp, o Itaci, do HC de São Paulo, a Unifesp pelo GRAAC, o Boldrini de Campinas, a Fundação Oncocentro e a ABFIC. Então, esse é um comitê que tem se reunido uma vez por mês, né, no ICESP, sob a coordenação do professor Paulo, e tem trabalhado, então, um plano de atenção oncológica para o estado de São Paulo, que é este plano, está aqui resumidamente, eu sei que talvez não dê para ler no detalhe, mas é para que se entenda que são 18 diretrizes que foram estabelecidas em 4 perspectivas: a promoção e proteção da saúde, a detecção precoce, a assistência aos pacientes e os cuidados paliativos. Então, aqui são diretrizes que esse grupo do comitê tem trabalhado em câmeras técnicas. Então, o grupo foi dividido em 4 câmeras técnicas, cada uma trabalha um grupo desse de diretrizes. E daqui já tem saído alguns produtos, né? Uma revisão da política de rastreamento de câncer de mama, de útero, e uma proposta de rastreamento de câncer coloretal para o Estado, e algumas outras ações que têm saído, e isso, então, é encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde para que isso possa se tornar uma ação efetiva na rede. Uma outra ação importante que tem sido feita por esse comitê foi o estabelecimento de critérios para distribuição de serviços para acesso. Então, apesar de termos 71 serviços instalados e cadastrados no Estado, essa é a distribuição dos 71 serviços, né? Desses, 16 são CACONs, são centros de referência, 49 UNACONs, unidades de atendimento, e 6 hospitais com cirurgia oncológica. Foi identificado algumas regiões onde havia
problemas de acesso, aquilo que o professor Giovanni mencionou, o paciente tem que se deslocar muitos quilômetros, muitas horas para fazer esse tratamento. Então, algumas regiões, como aquela região ali do Pontal do Paranapanema, a região aqui do Vale do Ribeira, enfim, algumas regiões foram já identificadas com necessidade de ampliação dessa rede. Então, foi feito para isso um plano de expansão de serviços dentro dessa rede já instalada. E, além disso, quer dizer, havia necessidade, como eu falei, de integrar esses serviços. Se a gente começa a conversar com cada um desses serviços, cada um deles tem a mesma luta, só que essa luta está sendo feita individualmente, os mesmos desafios, as mesmas dificuldades, e, nesse meio de caminho, o paciente fica passeando e perdido. Então, a ideia realmente é formar uma rede, essa é uma imagem que a gente tem trabalhado e visualizado, para que ela seja realmente uma rede de integração, de união de forças e uma rede de proteção para os pacientes, para que ele consiga chegar com mais conforto, mais rapidamente aos serviços. Então, basicamente é isso, a integração administrativa, municipal e estadual, o uso racional dos recursos e a humanização da assistência. Trabalhando, então, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento completo. E estabelecendo um mínimo, um máximo, na verdade, de deslocamento. Obviamente, alguns casos, como já foi dito, precisam ser alocados em hospitais específicos pela alta complexidade, mas a maioria dos casos é possível de fazer um pouco mais próximo do seu município. Então, foi a partir desse ano, de 2013, a gente começa a trabalhar, então, foram 2 anos de diagnóstico, de articulação, de estabelecimento desse comitê, e a partir desse ano, de 2013 e 2014, a gente passa a trabalhar, então, um plano, que é um plano de expansão e fortalecimento da rede oncológica. Esses são os pontos identificados com necessidade de investimento, que o Estado tem, então, colocado em todos esses pontos, são 109 milhões de investimento em ampliação, novos serviços de quimio, radioterapia e hospitais oncológicos. Então, em Itapeva, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, o Hospital Geral de Guarulhos está com uma